MLDF Arte Sustentável. Realizamos seu projeto. Criamos móveis, jardins verticais e artigos de decoração. Tudo com madeira de pallet e demolição. Também restauramos seu móvel. Visite nosso ateliê e conheça nossas peças. Rua Pavão, 541, Centro, Arapongas, Paraná. Telefone 043 99698 6502. 043 99698 6502. Facebook, @MLDF Artes. Instagram, MLDF Arte Sustentável. Bom dia para aqueles que estão nos acompanhando. Boa tarde, boa noite para aqueles que estarão vendo o programa em outro momento. Hoje é sábado, vamos estar iniciando esse programa um pouquinho antes. Então, se você tem conhecidos, passe depois o link para eles. E eles vão estar acompanhando juntamente conosco todo esse programa de sábado. Bom, vamos lá. Deus os abençoe nesse dia. É o dia que o Senhor fez para que a gente conhecesse a Ele um pouquinho mais, para a gente se aproximar da Sua palavra, conhecer aquilo que está profetizado a respeito do tempo do fim, aquilo que está profetizado a respeito de nós, seu povo, e de um tempo que está muito próximo de acontecer. Quando fala muito próximo de acontecer, vamos entrar em temas como o anticristo, o falso profeta, vamos falar de temas como a marca da besta, que ninguém pode comprar ou vender, o que é isso, né? E vamos estar falando então de Apocalipse capítulo 13. Mas então, antes de dar continuidade, estou aqui com o Alexandre e ele vai estar cumprimentando os irmãos. Bom dia a todos, é um prazer estarmos aqui para compartilharmos a palavra de Deus, essa palavra que é abençoada, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve as palavras da profecia desse livro e guarda o que nela está escrito. Então a nossa intenção hoje aqui é compartilhar não somente a letra, mas que o nosso ensino seja espírito e vida, vida para você que ouve. Força e que seja a iluminação para a mudança da nossa mentalidade. Nós vamos crescendo, a palavra de Deus nos diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, até ser dia perfeito. Então, assim nós estamos aqui, debruçados sobre o Apocalipse, para receber iluminação, para receber luz do Senhor. E muitos assuntos, né, Adriano, a gente tem aquela impressão, não fechamos, nunca somos dogmáticos. Claro que alguns assuntos nós temos certeza e nós afirmamos, mas tem muita coisa que é um conhecimento apenas provisório ainda. Mas estamos aqui nesse 20 de junho, para recebermos a palavra do Senhor. É um privilégio muito grande falar com vocês, irmãos. Deixamos um abraço a todos e vamos lá. Vamos recapitular então, Adriano, as figuras do capítulo 12 que nós vimos no sábado anterior. Ok. Então, o Alexandre estava falando sobre um texto de Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, aqueles que leem, aqueles que ouvem a palavra dessa profecia, as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, né? Pois o tempo está próximo. Preste bem atenção. Só há esta bem-aventurança. Lógico que se você ler qualquer outro texto inspirado por Deus das Escrituras, você será bem-aventurado também. Mas o único livro que tem expressamente esta instrução é o livro de Apocalipse. Interessante, né? E é o livro que as pessoas, que o nosso inimigo, ele quer tirar de nós, ele quer colocar para longe, e pouco é falado, e pouco é lido, e as pessoas têm medo. Mas aqui está escrito a seguinte, olha só a profecia.
Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, pois o tempo está próximo. Então, não está falando sobre entender muitas coisas ou compreender, mas eu sei que o Espírito nos dá a compreender essas coisas e nós estamos compartilhando com os irmãos, mas só pelo fato de ler, ouvir e guardar, você já será bem-aventurado, e essa é uma promessa do Senhor. Além disso, Adriano, quando nós lemos Daniel, Deus fala assim: seles as palavras dessa profecia, porque é para o futuro. Agora, quando Deus fala com João, ele diz assim: não seles as palavras da profecia desse livro. Então as palavras estão abertas, os selos foram abertos para que a gente possa entender esse livro. Vamos então recapitular aquilo que falamos no sábado anterior, sábado passado. Estivemos mencionando sobre várias figuras do capítulo 12. Nós vamos passar rapidamente para iniciarmos o 13 e avançarmos, ok, irmãos? Então vocês que estão nos ouvindo pela primeira vez, sejam bem-vindos, estejam conosco. Nós temos já, acho que é o 40º encontro de sábado pela manhã. Então, na página do Facebook Rádio Web Jesus é Mais, você vai encontrar lá no programa O Rei Está Voltando todos os outros programas que você pode acompanhar. Também pelo canal do YouTube você pode estar acompanhando o canal e compartilhando e fazendo com que a palavra do Senhor, não a nossa, na verdade não a nossa, é claro que nós queremos muito que essa palavra atinja várias pessoas, porque queremos que vocês sejam abençoados. E queremos abençoar as pessoas. Então, no capítulo 12, como nós falamos no sábado anterior, nós falamos sobre algumas figuras. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, com a coroa de 12 estrelas, que tipifica todo o povo de Deus. Estava grávida para dar à luz a um filho, e esse filho é o nosso Senhor Jesus, que nasceu dessa virgem. E aí, também demos uma outra interpretação para isso aí, mas que seria a igreja que é madura, mas esse filho aqui, que é gerado, Cristo que é gerado da igreja, né? Mas esse filho aqui é o filho varão, no caso aqui, o nosso Senhor Jesus. Falamos sobre uma guerra no céu, que o diabo ele é precipitado à terra e ele arrasta após si a terça parte dos anjos, relacionando estrelas a anjos, né? Aos anjos caídos. Um dragão que é muito claro nas escrituras quem é o dragão. É a antiga serpente, o diabo, aquele que desde o início ele é o inimigo, aquele que é adversário, né? Falamos sobre o deserto, falamos que essa mulher estava grávida para dar à luz, ela deu à luz a um filho, esse filho ele é levado até os céus, e aí lá há guerra no céu, e aí o diabo é precipitado na terra e sabe que pouco tempo lhe resta. Uma coisa importante é que o Senhor protege essa mulher vai para o deserto, e o Senhor protege esta mulher. No capítulo 12, no versículo 13 em diante, fala que como o intento de Satanás não foi atingido, ele não conseguiu, porque ele tentou contra a vida do nosso Senhor, mas o intento dele não prosperou. E lógico que nós vimos ali que foi o Império Romano que atentou contra a vida do nosso Senhor Jesus, tentou tragar a vida dele. Mas o Império Romano não atingiu, não conseguiu, Herodes, né, não conseguiu ali matar o nosso Senhor, e ele foi protegido. Da mesma forma, veja só, aqui fala que foi o dragão, mas lá mostra que o dragão estava agindo pelo Império Romano, né? Depois disso, eu vou só reler aqui, capítulo 12, versículo 13 em diante. Quando o dragão viu atirado à terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão.
E foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto a seu tempo. Aí, onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Fora da vista da serpente é algo muito interessante que eu quero salientar aqui. E que lugar que é esse? A gente vai ver que é o deserto. E nesse deserto, a serpente tem uma visão. A visão da serpente é aonde a tecnologia consegue chegar. Então, fora da vista da serpente é aonde Satanás não consegue te encontrar, onde a tecnologia não chega. Preste bem atenção nesse texto, tá bom, irmãos? E o dragão, ele lança aquele rio para devorar a mulher, mas a terra abre a boca e engole o rio. Isso fala dos exércitos do dragão que são lançados contra a mulher. E aí esses exércitos perecem, assim como nós vimos lá no Egito, na saída do povo de Israel. Também aconteceu isso, Adriano. O povo passou pelo mar e depois o exército de Faraó entrou no mar, mas aí eles ficaram ali enroscados, as rodas ficaram emperradas, e Moisés tocou de novo com a sua vara no mar e o mar se fechou e engoliu os exércitos de Faraó. Então assim também vai acontecer nesse período. Então nós vemos que existe uma parte do povo de Deus que vai fugir para o deserto, para um lugar preparado por Deus, onde vai ser alimentado durante 3 anos e meio, 1260 dias. E o dragão, quando ele viu que ele não conseguiria perseguir essa mulher, ele se irou contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que são também a outra parte do povo de Deus, que vai sofrer, claro, com os limites que Deus vai estabelecer, mas vai sofrer a derrota, entre aspas, a derrota na mão do dragão. Esse povo vai... depois nós vamos ver aqui no 13 que a besta vai ter autoridade sobre os santos e vencê-los, como está também em Daniel. Mas aqui, só então para introduzir o capítulo 13, nós vemos a revelação dessa tríade de Satanás. Satanás, ele vive imitando. Ele, claro, estava no céu, ele era o querubim ungido, ele guardava a santidade de Deus, ele era nós podemos chamar de ministro de louvor, Adriano, porque ele estava lá no céu e a Bíblia diz que ele tinha instrumentos musicais no próprio corpo e ele liderava esse processo. Mas no dia em que se achou comércio no seu coração, então ele pecou. Ele começou a perceber que ele poderia oferir algum lucro com aquele processo, com aquela função que ele liderava. Então ele arrastou 1/3 dos anjos. Quando fala de estrelas, a gente sabe, está falando dos anjos do céu. Ele arrastou 1/3 dos anjos do céu que caíram com ele à terra. Então nós vemos aqui esse dragão vermelho, 7 cabeças e 10 chifres. E aqui no capítulo 12 existem diademas que simbolizam autoridade. E esses diademas estão sobre as 7 cabeças. Então quer dizer que durante a história, os reinos que se levantam estão sobre a influência de Satanás. Os reinos mundiais estão sobre a influência de Satanás, porque os diademas estão sobre as cabeças. E as cabeças falam de uma sucessão de reinos. Nós comentamos os 7 reinos, né? Vamos ver se a gente lembra aqui, Adriano. Começa lá no Egito, depois nós temos o Império Assírico, ou Assíria, 2. Aí temos o Império Babilônico, depois o Medo-Pérsia, Grécia,
No tempo de João, nós temos a besta que estava dominando, é Roma, é o sexto. E aí nós vamos ver o sétimo reino, que é simbolizado pelos 10 chifres dessa besta aqui, que sobe do mar. E também aquela estátua lá de Daniel, os 10 dedos do pé, que são barro misturado com ferro, os 10 dedos. E nós vemos em Daniel também que vai existir um 8º rei. Esse 8º rei vai proceder desses 10 chifres, que vão ter poder sobre pouco tempo. Mas isso aí é assunto para outro momento. Vamos entrar então agora no capítulo 13, que vai falar sobre a besta que sobe do mar. Então, se você está nos acompanhando, assim, o que o Alexandre citou sobre os 10, sobre aquela estátua, nós vamos, assim que terminarmos o Apocalipse, nós vamos voltar em alguns textos que já vimos e vemos com mais profundidade, darmos outros e algum significado. Por exemplo, o barro e o ferro. Um irmão entrou em contato conosco acho que quinta. E ele falou para considerarmos a respeito do barro e do ferro misturado, esse transhumanismo, que seria essa mistura do homem com a máquina, o biochip que eles estão querendo implantar. Então, parte da tecnologia sendo colocado no homem, que o homem é barro e isso seria o ferro. Mas nós vamos falar isso em outros textos, assim, em outro momento. Vamos ler então Apocalipse capítulo 13. Você que está nos acompanhando, por favor, abra sua Bíblia lá em Apocalipse 13. Vamos ver o que está escrito. Nós não vamos ler todo o capítulo 13, vamos ler até o versículo 10. Diz assim, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés de urso, boca de leão. Deu-lhes o dragão o seu poder, e o seu trono, e grande autoridade. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas esta ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dado uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o seu tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. E se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, vamos começar a falar sobre esta besta que emerge do mar. Veja que é incrível, né? As figuras que Deus nos dá explicam tanta coisa. Essa besta, você sabe, besta é uma fera, um animal selvagem, e aqui é tipificado por essa besta que sobe do mar. Ela é muito semelhante com o dragão. Ela tem também 7 cabeças e tem 10 chifres. Ou seja, as cabeças são aqueles reinos sucessivos, ela faz parte
todo esse mundo, todo esse sistema, disse a palavra, que jaz no maligno. Esse mundo jaz no maligno. Quando diz mundo, diz o sistema organizacional, como as coisas acontecem. Então, por isso que a gente vê tanta morte, fome, uns que têm muito dinheiro, outros que têm pouquinho dinheiro, estão miseráveis, passando fome e com tanta riqueza no mundo, mas isso está concentrado na mão de poucos. É porque quem está governando temporariamente, ilimitadamente, é Satanás, é a besta, é o dragão. E essa besta aqui diz respeito a esse homem do pecado, ao iníquo, ao anticristo, a essa personagem que aparece aqui, aparece em Tessalonicenses, aparece em Daniel também. Nós não vamos ler agora os textos, mas tem muitas características dessa besta aqui que sobe do mar. Veja, ela sobe do mar. O mar são povos, multidões, nações. O poder dela vem do meio das nações, vem de muita gente. E ele sobe do mar. 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas. Veja, a autoridade dela está sobre os chifres. Agora não mais sobre as cabeças, como era o dragão. Está sobre os 10 chifres. Isso significa, os chifres significam reis, que estão agindo simultaneamente. Por isso, nós acreditamos que o mundo vai se organizar ou em 10 reinos, ou vão surgir 10 nações muito fortes, talvez um novo G10, que vai exercer uma grande autoridade sobre todo o mundo. E depois esses 10 reis é que vão conceder autoridade à besta, porque eles vão governar por pouco tempo, e depois surge esse 8º rei. Então aí nós temos todos os 8 reinos que Deus estabeleceu para que ele permitiu, na verdade, para que governasse o mundo. Os 8 reinos. E depois desse 8º reino, nós sabemos que vem o reino do Senhor, o reino milenar, aquela pedra não cortada por mão humana, que vem e bate nessa estátua, despedaça os pés da estátua e cresce e alcança toda a terra. Esse é o milênio, é o reino do Senhor Jesus. Mas essa besta aqui, ela tem esses chifres igual ao dragão, tem as cabeças igual ao dragão. A diferença é que os diademas, a autoridade está sobre os 10 chifres, e ela tem um nome de blasfêmia. Foi dado a ela que ela seja arrogante, que ela comece a falar contra Deus, ela vai começar a falar contra Jesus Cristo, ela vai dizer que Jesus Cristo não se encarnou, que Jesus Cristo não é o Filho de Deus, ela vai proferir palavras contra o Altíssimo. E aí nós temos, ela é uma pessoa, e nós temos também esse sistema, claro, vai ser uma pessoa, mas vai ter um sistema que vai ajudar os seus exércitos, a sua organização, que vai ajudá-la. E esse sistema é semelhante ao leopardo, que remete ao reino da Grécia. Os pés, como urso, remete ao Império Medo-Persa. E a sua boca como de leão, que remete ao Império Babilônico. Então tem características desses 3 reinos. E o poder dela, da besta, vem do dragão. Diz aqui, claramente, o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Então, a força militar dessa besta vem do próprio diabo, do próprio dragão. Então vai ser um poder militar como nunca houve. Maior que Estados Unidos, maior que China, maior que todas as nações, maior que o Império Romano, porque o poder que vem do diabo é que vai capacitá-la. Então ela tem poder, ela tem um trono e ela tem grande poderio. Esse poderio
penso que fala, alguns irmãos comentam que fala da autoridade espiritual que essa besta vai ter. Então ela vai ter muito poder militar, vai ter o poder que os 10 reinos do mundo entregaram a ela, o trono, e vai ter grande poder militar. E isso, versículo 2, nos revela todos esses poderes, né? Mas não vamos nos assustar. Esses poderes estão limitados sempre à vontade de Deus. Deus fala, você vai seguir até aqui, como fez com um Jó. Satanás foi diante de Deus e Deus começou a provocar, né? Viste meu servo Jó? Ele é perfeito, ele é correto, ele é íntegro. E Satanás diz, é porque você trata bem ele, não toca naquilo que ele tem e tudo mais. E Deus deixou, mas ele foi até o ponto que Deus permitiu, apenas. Então, essa besta também, ela vai exercer essa autoridade, sempre limitada, Adriano, pelo poder, pelo limite que Deus estabeleceu. Uma coisa importante, nós vamos, depois de tratar o livro de Apocalipse, nós vamos tratar de assuntos de forma temática. Quando tratarmos de assuntos de forma temática, nós vamos mostrar todas as relações desses textos que já vimos. Mas vocês lembram lá na estátua, que você deve ter lido já, estátua de Daniel? E eu só quero reforçar algo que o Alexandre acabou de dizer. Os 10 diademas são dos 10 dedos. É o último reino, certo? E são os 10 chifres também, lá de Daniel capítulo 7. Então releia capítulo 7, 8, 9, 10, capítulo 11, 12 de Daniel. Você vai ver que essas coisas acontecem dessa forma. Ou seja, os 10 diademas estão relacionados com os pés, com os dedos, né? E o Alexandre citou também que é um governo limitado, sim, porque haverá uma ação do Senhor, uma pedra cortada não com auxílio de mãos, que vai destruir toda a estátua. Nunca perca de vista que quem governa é a estátua. Você viu aqui, como foi falado, leopardo, urso, boca de leão, numa besta. Porém, é um governo só, entende? É uma estátua só. São governos que estão em evidência, mas com características de vários impérios que se levantaram em torno aí da história. O dragão, claramente, novamente, é muito bem delimitado, é muito bem... o seu significado é muito claro. É a antiga serpente, é Satanás, né, que dá o seu poder para esta besta. Então, Alexandre, ele foi até o versículo 2, vou ler o verso 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas esta ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Cabeças. Quantas cabeças nós tínhamos aqui? 7 cabeças. 7 cabeças e sobre os chifres 10 diademas, né? Eu ia falar algo, mas eu comecei a ler. 10 diademas, os 10 dedos, já em 2002, eu não estou dizendo que é isso, provavelmente não seja, haverá uma outra organização, mas houve uma tentativa da ONU de distribuir 10 grandes confederações em torno do mundo e colocar pessoas que pudessem gerenciar essas 10 grandes confederações. Nós sabemos que haverá aqui 10 diademas, 10 chifres, 10 dedos, tudo remete a 10 governos. Podem ser 10 confederações, podem ser 10 nações, podem ser um G10, como o Alexandre estava mencionando, que vai estar então governando neste tempo. Mas o que vai acontecer com as cabeças? Olha só. Vi então uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal fora curada,
toda a terra se maravilhou seguindo a besta. A besta é esse império que vai estar atuando, né? E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Quem é o dragão? É Satanás. Satanás deu a sua autoridade a este império, então, esse governo. E também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Parece que há um espanto entre as nações do poderio que este animal vai ter. E esse espanto, por isso eles falam, quem pode pelejar contra ela? E quem é semelhante? Olha, aqui é uma afronta claramente ao nosso Deus, porque ninguém é semelhante ao nosso, em autoridade e poder, ao nosso Deus. Né? Ele é sobre todos. E aqui há uma afronta a Deus, dizendo, quem é semelhante à besta? Como se a besta estivesse acima do nosso Deus. E quem pode pelejar contra ela? Mais um pouquinho, um tempo mais à frente, você vai ver que o próprio Senhor Jesus, quando vai pelejar contra o anticristo e todo o seu poderio, ele peleja da seguinte forma: com o sopro de sua boca ele acaba com toda a guerra. Então não há uma força de poder entre Satanás e Deus. Satanás está lutando contra os intentos de Deus, mas com o sopro de sua boca o nosso Senhor Jesus Cristo vai derrotar o anticristo. Essa questão, Adriano, que você citou, muito interessante. As pessoas vão falar, quem é semelhante à besta? Na rebelião que houve lá no céu, Miguel, ele se colocou ao lado de Deus e ele que guerreou ao lado de Deus principalmente, ele é o principal anjo. E o nome de Miguel, ou Micael, ou até Maicon, meu sobrinho Maicon, o teu nome significa quem é como Deus. Então Miguel se colocou ao lado de Deus e o nome dele expressa isso. Quem é como Deus? E o que Satanás queria? Ele queria colocar o trono dele acima das estrelas, nas extremidades do norte e ser semelhante ao Altíssimo. Essa era a vontade que ele tinha, ser semelhante ao Altíssimo. Por isso Miguel é o contrário. Quem é como Deus? O nosso próprio Senhor Jesus também é o maior exemplo, né? Diz a Bíblia que ele, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, não se apegou a esse título, mas ele se esvaziou de si mesmo, e aí ele desceu e tomou a forma humana, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, esse é o movimento de Deus. O movimento de Deus é se despir da condição divina para descer, para auxiliar, para ser servo, para ser humilhado em morte de cruz. Ele desceu. E depois ele recebeu o nome acima de todo nome. E aqui nós vemos a besta inspirando as pessoas a dizerem, quem é semelhante à besta? Porque a sua cabeça foi ferida de morte. Aqui pode ser um dos impérios que nesse tempo se levantou novamente e aí houve uma guerra e ele foi destruído e depois ele revive. Pode ser isso. Ou pode ser se referindo à própria pessoa, uma cabeça como o próprio anticristo, e aí acontece algum tipo de enfermidade ou até mesmo a morte para que reviva a besta que sobe do abismo. Aí é um tema interessante. A besta é chamada a besta que sobe do mar e é também chamada a besta que sobe do abismo. Então alguns
intérpretes acreditam que, em determinado momento, a besta morre, esse primeiro líder mundial morre ou tem alguma doença mortal, e aí revive no lugar dele alguma entidade que subiu do abismo. Alguns intérpretes veem assim, e aí ele é o próprio anticristo para governar os 42 meses, a segunda metade da última semana. Então, a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão, que deu a besta o seu poder. Adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderia batalhar contra ela? O Adriano já explicou. Veja, a vontade dele de ser semelhante e de receber adoração. Aqui ele está, vamos dizer, conseguindo o seu sonho, né? Aqui vai durar bem pouco essa vitória aqui de Satanás. E o 5 diz assim: e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Então veja, a segunda metade da semana é o período em que o anticristo vai se manifestar. E o Adriano já citou muitas vezes aquele texto de Paulo, que diz assim, sobre a nossa reunião com o Senhor e a sua vinda não vai acontecer sem que antes venha a apostasia e se revele o homem do pecado, o filho da perdição, que se levanta contra tudo que se chama Deus e se opõe a todo objeto de culto. Então, esse aqui é o homem do pecado, a besta, o anticristo, que vai ter um período de governo de 42 meses. E ele continua: ele abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Ele vai atacar a todos, vai atacar os cristãos, vai atacar Israel, vai atacar Jesus Cristo, vai falar contra Deus. E essa autoridade que ele tem, veja, foi dada por Deus, foi dado a ele que tivesse essa boca para proferir todo tipo de blasfêmia. Paulo diz também que esse espírito do anticristo já está no mundo. Então, preste atenção. O espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, o espírito que não confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o espírito que não confessa Jesus como Cristo, como Messias, esse é o espírito do anticristo. Estava ouvindo ontem um irmão dizendo do porquê que o Papa não pode ser o anticristo, não pode ser essa besta, porque eles confessam que Jesus é o Cristo, eles confessam que Jesus veio em carne, eles creem no Pai, creem no Filho, creem no Espírito Santo também. Então, biblicamente, essa besta não pode ser o Papa, não pode ser a Igreja Católica. Essa figura vai ser revelada lá na frente, em Apocalipse 17, nós vamos entrar em mais detalhes, lá no capítulo 17. E ele continua, Adriano, por 42 meses. E nesse período, ele faz guerra aos santos e os vence. Esse guerra aos santos e os vence, eu quero assim deixar uma questão aqui. Eu gostaria que não tivesse aqui, irmãos, porque os santos é a igreja. Lá em Daniel está falando a mesma coisa, que o chifre que se engrandece derruba 3 chifres. Lá em Daniel, nós vamos, quando tratarmos desses assuntos de forma temática, vamos ver esses textos. E aí esse chifre também faz guerra aos santos e os vence, da mesma forma que está aqui. Quem são os santos? Ora, nós somos a nação santa, o povo escolhido de Deus. Nós somos, irmãos. E também
Israel pode ser considerado também como esse povo santo, mas nós, igreja, somos o povo santo hoje. E aí está escrito que ele vai fazer guerra contra os santos. Também, quando fala sobre bocas de blasfêmias, anota aí para você ler depois. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, ele é arrogante, ele se assenta no trono de Deus, no templo de Deus, ostentando-se como se fosse Deus. Então, veja lá Tessalonicenses, veja também Daniel, os capítulos 6 em diante. Você vai ver muito sobre o anticristo, muito sobre esse texto aqui. Então, 42 meses é o período final daquele período da grande tribulação. Ou seja, é a grande tribulação, mas nos seus últimos 3 anos e meio, certo? Quando terminar esses 3 anos e meio, o Senhor volta e arrebata a sua igreja, que é o que nós já vimos muitas vezes. Então, este é o tempo que a igreja vai estar sendo perseguida. Mas, se você voltar no capítulo 12, como nós lemos, a mulher, ela é socorrida por essa mesma quantidade de tempo. E ela é guardada fora da vista da serpente. Então, haverá irmãos, haverá uma parcela da igreja, haverá alguns irmãos que, vendo estas coisas, eu espero que você seja esses irmãos, vendo essas coisas, vão estar guardados no deserto, fora da vista da serpente, fora. Aqui, o anticristo vai fazer guerra contra os santos. Esses santos não vão estar sabendo dessas coisas ou não vão para esse deserto aonde o Senhor irá guardá-los. Veja a importância do que nós estamos dizendo para vocês. Pode ser que daqui a alguns anos isso aconteça e você que está nos ouvindo, lembre-se, o Espírito Santo faça você lembrar disso que você está ouvindo e mostrar para você que há um lugar preparado por Deus fora da vista dessa serpente. Essa serpente que é o diabo, que deu autoridade a essa besta para guerrear durante 42 meses contra os santos, né? E aqui verso 6, vou ler os 5 novamente, 5 e 6. Foi-lhe dado a boca que proferisse arrogância e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. 42 meses, 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o seu tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Este difamar a Deus e difamar o seu tabernáculo, esse tabernáculo, esse templo, a saber, os que habitam nos céus, é tanto a sua igreja, mas também Jesus faz uma menção em Mateus 24 que também pode ser aplicada aqui. Porque o anticristo, ele vai se achegar, ele vai estar no templo de Deus. Ali está o templo de Deus. E Tessalonicenses também menciona templo de Deus. E ele vai praticar uma abominação que é desoladora. E até Jesus, quando fala sobre isso, ele fala, quem lê, entenda. Então, há muitos textos que se conectam a esses textos que nós estamos lendo de Apocalipse 13. Vamos tratá-los com mais cuidado e de forma temática assim que terminarmos o livro de Apocalipse. Ok? O versículo 7 fala assim, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deus seria ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ou seja, este reino desta besta, do anticristo, vai abranger toda a terra. Toda tribo, toda terra é uma... Isso é complicado, né? Não, é uma questão interessante. Ele vai ter o poder, a autoridade para alcançar toda a terra. Mas vai existir oposição, muitas nações vão se rebelar, talvez ele não consiga atingir, por exemplo, países da África, países que não têm tecnologia. Então, ele vai ter a autoridade.
É como Deus deu autoridade para o povo dele possuir a terra. Deus deu toda a terra para eles, mas eles não conseguiram vencer todos os inimigos e não conseguiram tomar posse de toda a Canaã. Vocês conhecem a história. Eles tinham autoridade, mas eles não conseguiram exercer essa autoridade sobre toda a nação, sobre toda a Canaã. Então, assim também, essa besta vai ter essa autoridade sobre todos, sim, mas ela não vai conseguir dominar sobre toda a nação, sobre toda a tribo, não vai conseguir. E nós temos outros textos que nos ajudam nisso, o Reino do Norte, o Reino do Sul, nações que guerreiam contra. Não vai ser algo assim tão fácil, embora ela tenha essa autoridade, uma grande autoridade, né? Deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. E o versículo 8 diz assim, que adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então veja, a marca que ela vai imprimir, que a besta que sobe da terra que faz essa função de marcar as pessoas, e a besta que sobe da terra é o texto posterior aqui. Então essa besta vai receber a adoração dos que habitam sobre a terra, das pessoas que não estão escritas no livro da vida do Cordeiro. Quem está escrito no livro da vida do Cordeiro não vai adorar essa besta, não vai receber essa marca. Citando Daniel capítulo 9, eu só queria mencionar verso 27, você pode ver depois, mas fala assim, ó, ele fará, ele quem? O anticristo, que aqui recebe também o nome de besta, que também é a cabeça golpeada de morte e que ressurgiu. E esse personagem, que também está escrito em Daniel, lá em Tessalonicenses também, mostra lá, ó, verso 27, ele fará aliança com muitos. Muitos não é todos, por isso haverá uma oposição. O Alexandre estava falando que haverá uma oposição do Reino do Sul contra o Reino do Norte. Sim, leia depois em Daniel 10. Haverá ainda reinos que farão oposição a este governo do anticristo, mas serão subjugados, né? Porque foi dada autoridade para ele, mas serão subjugados. Aqui foi mencionado, graças a Deus, há um verso aqui interessante e é um verso espetacular para nós. Adorá-la-ão todos os que habitam na terra. Então, ela vai ser adorada. Mas, continua o texto dizendo, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Inclusive, há um outro livro da vida daqui em Apocalipse, que não menciona o livro da vida do Cordeiro. Foi aberto um livro da vida, né? E aí não menciona do Cordeiro. Esse do Cordeiro diz respeito a nós, a sua igreja. Você que recebeu, que recebeu o Senhor, foi acolhido nele e agora faz parte de um corpo, foi salvo, alcançado. Você, com certeza, e eu também, nós não vamos adorar, não porque temos alguma força em nós mesmos. Não faça que nem Pedro, né? Pedro falava assim, Senhor, de maneira alguma eu vou te negar. Mas ele estava baseando na força da sua própria força. Não. Maldito homem que confia no homem, que faz do seu braço. Não está falando de braço de outras pessoas, ou não está falando de confiar em outras pessoas. Está falando de confiar em si mesmo. Esse livro da vida é citado lá no trono branco, quando a segunda ressurreição ocorrer, e Deus vai julgar a todos, e diante dele estarão as pessoas, e vão ser abertos livros,
e vai ser aberto um livro das obras e o livro da vida. E é interessante, Adriano, realmente não cita do Cordeiro, apenas o livro da vida. Então dá a impressão que são 2 livros. O livro da vida do Cordeiro, onde estão inscritos os cristãos dessa era, e o livro da vida, que quem tiver escrito nesse livro vai também ser salvo lá na segunda ressurreição. Multidões ainda salvas lá diante do trono branco, quando o Senhor julgar a todos, e quem estiver escrito no livro da vida vai entrar no reino também. Aproveita e comenta sobre isso, Alexandre. Quando fala livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação. Sim. Veja que é desde a fundação, não é antes da fundação. Eu, às vezes, falei sobre isso, que o Cordeiro foi morto antes. Não, é desde a fundação do mundo. Significa que o Cordeiro, ele foi morto. Então isso é o princípio. Isso é como se fosse uma lei do universo. O Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ou seja, o princípio da ação de Deus é que Deus se esvaziou, como eu estava falando antes. Deus se esvaziou da sua forma divina e veio e se manifestou como um homem, e foi ali como um homem manso, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, e foi morto na cruz. Mas o princípio é desde a fundação do mundo. Esse princípio já existe. Não é que Jesus morreu na cruz lá antes do mundo ser criado. Não, mas o princípio já existia. O plano de Deus já estava estabelecido. Deus não foi pego de surpresa com o pecado de Eva, com o pecado de Adão. Não. Já estava tudo planejado. E Deus já sabia que o Cordeiro viria e se manifestaria como o Salvador. João olhou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse Cordeiro, esse plano de Deus já era desde a fundação do mundo, porque Deus não é pego de surpresa. Deus não é pego de surpresa por ninguém, nem pelo diabo, nem pelo homem. Ninguém pode surpreendê-lo. Antes que a gente fale, antes que venha a palavra na nossa boca, ele já conhece. Então esse Cordeiro tem esse livro da vida. E para você ter o nome escrito nesse livro da vida, é de graça, é pela graça. Basta você se arrepender, entregar sua vida a Jesus, e assim você vai ter o nome escrito nesse livro da vida do Cordeiro. Esses não vão adorar a besta, e eu creio também que não vão pôr a marca. Nós vamos comentar após a besta que sobe da terra, que vai cuidar desses assuntos, né? Esses assuntos são da besta que sobe da terra. A marca, a tecnologia, nós vamos entrar nisso provavelmente no sábado que vem, Adriano. Isso, quis também fazer uma outra referência aqui das figuras que são usadas. Veja que tem uma besta com muita autoridade, dragão, serpente, e tem um cordeiro. E o cordeiro é o nosso Senhor. E ninguém que está no livro da vida do Cordeiro vai adorar essa besta. Então, como o Alexandre disse, se você crê que Jesus Cristo veio em carne, que Ele é o Filho de Deus, que foi encarnado, e Ele morreu a sua morte, ressurgiu em glória, né, para que você fosse perdoado e admitido como família de Deus, como filhos de Deus. Ele não morreu para que nós abríssemos vários lugares de congregação, e aí nós os homens damos muitos nomes, né? Eu não quero mencionar de maneira negativa, mas
os nomes, o catolicismo romano, o protestantismo, os assembleianos, os batistas e todos os outros grupos, né? Não quero falar contra isso. Só quero mencionar que ele morreu para que você fosse incluído numa família e você fosse filho e você tivesse na sua essência, no seu espírito, o próprio Deus. E aí você é incluído como filho e aí é incluído neste livro do Cordeiro. Por isso é impossível aquele que está no livro da vida do Cordeiro adorar esta besta. E termina essa primeira parte dizendo assim, ó: se alguém tem ouvidos, ouça, e se alguém leva para cativeiro irá. Nesse período haverá muitos levando para cativeiro, muitas pessoas sendo presas. E se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Veja a justiça de Deus. O padrão de justiça de Deus é espetacular. Ele vai dar a paga àqueles que nos atribulam. Da mesma forma que nós somos que eles nos atribulam, eles serão atribulados. E aqui fala, se alguém leva para cativeiro, então justo é, para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Quando fala perseverança, nós sabemos que nosso Deus é justo. Então sabemos que Ele irá julgar. Perseveramos porque cremos na sua justiça, cremos na sua ação, cremos que Ele não é apenas um Deus misericordioso, mas também é um Deus misericordioso e justo. Por isso somos fiéis a Ele como santos. E esses santos são os santos que o anticristo vai guerrear contra os santos e os vencer. Este vencer é uma forma de mencionar, de falar que o anticristo irá destruir este corpo. Mas o Senhor fala, não tenha medo, não tema aquele que pode destruir este corpo aqui, ó. Certo? Você deve temer a outro, não este. Porque Paulo menciona várias vezes que a morte física, para Paulo e para o Senhor também, ele menciona lá em Mateus 25, é como se estivéssemos dormindo. Dormindo. Certo? Não que estamos dormindo, aqueles que já dormem, né? Nós estamos terminando o nosso período de 1 hora, que se você está nos ouvindo agora, nesse período começou a ouvir 9 horas, nós iniciamos um pouquinho antes, então pode rever, vai estar gravado no YouTube, no canal, no Facebook, né? Então, eu vou passar aqui aquilo que posso chamar de considerações finais a respeito desta comunhão que tivemos em torno do capítulo 13, desta besta. Só ainda nesse versículo, Adriano, a paciência aqui, a perseverança, o Gino, nosso amado irmão Gino, que partiu recentemente, né? Ele nos ensinava sobre essa palavra hipomené, que é a perseverança, que está lá naquele texto também, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então a perseverança e a fé dos santos está em suportar todas essas coisas e não alterar a sua crença, não ceder em nada ao inimigo, não negar o nome de Jesus. O Espírito Santo vai nos capacitar. Não vai ser, como o Adriano disse, na força do braço, na nossa própria força. O Espírito Santo vai nos capacitar para perseverarmos até o fim, perseverarmos nesse tempo. E aí talvez a gente inverta aqui, Adriano, eu vou me despedir. Eu quero deixar um grande abraço para todos vocês, a você que ouviu até o final. Eu sei que é um período longo, né? 1 hora de estudo, mas é muito bom
você é abençoado com isso. Queremos deixar um abraço, de novo, um incentivo a você ler esse livro maravilhoso, que não está selado, está aberto. Até mais. Amém. E este período que passamos com vocês é realmente muito interessante. Alguns irmãos entram em contato conosco durante a semana, vendo os vídeos, falando que estão sendo abençoados. Nós tributamos a glória ao Senhor, somos gratos ao Senhor por podermos ser esses instrumentos de bênção aos nossos irmãos. Período difícil que estamos falando sobre Apocalipse, né? Período que a igreja vai passar, é uma tribulação como nunca houve desde o início e nunca depois haverá. Então é um período realmente muito complicado, mas o Senhor estará com os santos, estará conosco, e muitos vão ser mortos, mas os santos irão perseverar, certo? Você vai estar perseverando não pela força do braço, mas porque o Senhor está com você. O Espírito vai te dar condições. Quero deixar também o meu abraço e dizer para você, compartilhe, entre no Facebook, compartilhe essa palavra, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas, mais pessoas estejam ouvindo. Entra lá no YouTube, no canal do YouTube, assista um vídeo. O vídeo é longo, é 1 hora, então você pode assistir em partes se você assim desejar. Deus os abençoe. Sábado que vem vamos estar falando sobre a besta que sobe da terra, e aí vamos entrar num assunto realmente polêmico, que é a marca da besta, que vai ser colocado sobre a mão ou sobre a testa, e ninguém vai poder comprar ou vender. E qual a estratégia que o Senhor dá para os seus santos em relação a isso? Então, vamos estar atentos ao que o Espírito quer mencionar, quer falar para você e para mim. Deus os abençoe. Até sábado que vem, meus queridos. MLDF Arte Sustentável. Realizamos seu projeto. Criamos móveis, jardins verticais e artigos de decoração. Tudo com madeira de pallet e demolição. Também restauramos seu móvel. Visite nosso ateliê e conheça nossas peças. Rua Pavão, 541, Centro, Arapongas, Paraná. Telefone 043 99698 6502. 043 99698 6502. Facebook, @MLDF Artes. Instagram, MLDF Artes Sustentável. Crying shame, I came all this way 'cause I won't find Jesus in LA.